Svalover está capítulo 01. Bessas. Luo Feng. O céu parecia uma gigantesca esmeralda azul, o sol de verão parecia uma enorme bola de fogo, pendurada no topo desta enorme esmeralda. Usando a posição do sol, pode-se estimar que era por volta das 3 da tarde. Xi'an, região do terceiro colégio. Jin! 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 Quando o barulho alto do sino se espalhou por todo o campus, ele subitamente ficou cheio de tumulto e barulho. Cada prédio lotado com alunos, rindo em grupos a caminho do portão da escola. Irmão Luo Feng! Irmão Luo Feng! Este irmão é usado para mostrar respeito e não parentesco. Disse uma voz grossa. Feng, alguém está chamando por você. No meio do grupo de alunos, um adolescente que estava segurando um marcador caminhou junto deles. Ele estava usando um uniforme esportivo azul regular e tinha cerca de 1,75 m, e era um pouco magro. Nesse momento, hesitantemente Luo Feng virou a cabeça. A pessoa que o chamava era um homem com cerca de 1,90 m com ombros parecidos com os de um tigre e a cintura de um urso. Seus bíceps eram ainda mais musculosos e espantosos. Você é... Luo Feng observou hesitante sua aproximação, não reconhecendo quem estava na frente dele. Essas duas pessoas, uma resistente parecida com um urso marrom, enquanto o irmão Luo Feng era como uma pessoa normal. E a altura? A diferença era imensamente grande. No entanto, este homem de ombros largos, de grande cintura, parecia exibir formalidade. Ele olhou cuidadosamente para o irmão Luo Feng, que ele admirava. Parece que os rumores estavam certos. Irmão Luo Feng é muito fácil de conversar. Irmão Luo Feng, eu tenho algo que eu requer a sua ajuda. Com o que precisa de ajuda? Luo Feng riu. Enquanto eu estava treinando meus punhos, senti como se houvesse algo errado quando eu socava. Eu queria saber se o irmão tem algum tempo para me dar quaisquer dicas. O homem corpulento continuou. De acordo com o professor do dojo, com a minha força, eu deveria ser capaz de desferir um soco com mais de 50% de poder. No entanto, eu nunca consegui esse valor. O homem corpulento olhou com expectativa para Luo Feng. Ah, entendo. Luo Feng parou por um momento, balançando a cabeça. Ok, nesta sexta-feira ao meio-dia, me encontre no dojo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. O cara corpulento repetidamente agradeceu. Luo Feng riu um pouco e depois saiu com seus amigos. Vendo que Luo Feng saiu, o sujeito corpulento mostrou sua excitação. Apertou o punho. Quando as veias de seu bíceps quase estouraram, gritou animadamente. Sucesso! Uau! Irmão Luo Feng concordou com isso facilmente. Um menino vestindo um uniforme escolar exclamou. Os rumores são realmente verdadeiros. Irmão Luo Feng é fácil de se falar e é uma boa pessoa. O cara corpulento sorriu. Mas isso não está certo. No 3 graus grau do ensino médio, dos 5.000 alunos, apenas 3 são capazes de obter o título de estudante de artes marciais de elite. Desses 3 alunos, os outros 2 são Zhao Bai e Liu Qing, mas eles são muito orgulhosos e não estão dispostos a usar seus tempos para nos guiar. O garoto vestindo o uniforme escolar disse duvidosamente. Mas o irmão Luo Feng não é deste tipo. Neste momento, em torno do mundo inteiro na região de cada país, virtualmente cada estudante do colégio, ao receber uma instrução básica, junta-se a um dojo de artes marciais para desencadear o poder que dorme dentro de cada ser humano. Xi'an, a escola da região, com 3 graus e cerca de 5.000 alunos do ensino médio. A maior parte, são todos iniciantes no dojo. Apenas uma quantidade extremamente pequena são membros intermediários. E apenas 3 conseguiram o título de membro elite. Ver para crer. Veem isso. Irmão Luo Feng é diferente dos outros 2. O cara corpulento enrolou seus lábios.
Zhang Aobai e Liu Qing, suas famílias estão todas cheias de pessoas ricas. Desde que eram jovens, suas famílias gastaram uma enorme quantidade de dinheiro para levantá-los e treiná-los, e é por isso que eles são tão fortes agora. No entanto, Lu Feng é completamente diferente deles. O rapaz que usava o uniforme escolar concordou com a cabeça. Eu também ouvi que o irmão Lu Feng tem uma vida simples. Ele vive em uma casa de aluguel baixo. Sim, para o irmão Lu Feng chegar aonde ele está hoje, foi inteiramente fazendo treinamento amargo todos os dias. Baseando-se em seus punhos, pés e força de vontade para treinar. Totalmente diferente de Zhang Aobai e Liu Qing. O homem corpulento cerrou o punho e respirou fundo. Meu objetivo é o irmão Lu Feng, e antes de me formar na faculdade, dentro destes 4 anos, vou passar no teste do dojo e alcançar o posto de membro elite. Neste momento, o irmão de Lu Feng que estava falando enquanto seguia o corredor dos alunos dirigindo-se para a terceira porta, junto de outro menino em um uniforme de esportes. Feng, quando aquele grande imbecil que estava lhe pedindo dicas foi embora, ele estava te elogiando. O garoto vestindo o uniforme de esportes começou a rir. Louvando quão grande você é e como você é tão fácil de conversar. Lu Feng riu. O que? Você está com ciúmes, Wei Wen? Ciúmes de você? Wei Wen tocou seu nariz e riu. Só nos seus sonhos. Eu estava suspirando que o cabeça de pedra ali nem sequer conhece o lado verdadeiro do irmão Lu Feng. Mas eu me lembro em detalhes vívidos, que o tempo na plataforma de competição no dojo, o irmão Lu Feng, se consagrou lutando com 3 pessoas consecutivamente. E esses 3 alunos não conseguiram se levantar novamente. Lu Feng riu. Na verdade, essa luta foi sua ascensão à fama. Lu Feng bateu no ombro de Wei Wen. Vamos para casa agora. Wei Wen deu uma sacudida de ombro exagerada. Feng, mais leve, por favor. Com esse golpe, meu ombro está a ponto de quebrar. Isso de novo. Wei Wen é o grande amigo de Lu Feng que brincou com ele desde que eram pequenos. Mesmo que eles não sejam irmãos de sangue, o sentimento é suficientemente próximo. Olhando para trás, esses dois realmente compartilhavam um vínculo profundo. E Wei Wen de repente olhou para a frente. Feng, olha, é a garota que você tem uma paixão. HM. Lu Feng também olhou, e só viu a menina de rabos de cavalo com jeans e uma camiseta polo branca entre a multidão inteira. O coração de Lu Feng saltou uma batida. Um nome que varreu seu coração, Xuxin. Lu Feng era apaixonado por Xuxin. Aqueles que sabem deste segredo são pequenos em número, mas o bom amigo, Wei Wen, naturalmente sabia disso há séculos. Durante seu primeiro ano do ensino médio, Lu Feng e Xuxin estavam na mesma classe. A primeira vez que Lu Feng viu Xuxin, sentiu que havia algo brilhante na frente dele. Dito isso, durante o período de aula, com Lu Feng sentado na parte de trás, por algum motivo, não pode controlar-se, ele inconscientemente olhou para Xuxin de novo. Apenas observando em silêncio. Ele está satisfeito com apenas olhar as costas de Xuxin. Desde que as classes foram trocadas novamente no segundo ano, ele e Xuxin não estavam mais na mesma sala. No entanto, cada vez que Lu Feng via Xuxin, ele não pode manter os olhos longe dela. Só falta um mês para os exames. Lu Feng sussurrou para si mesmo. Eu não tenho coragem e nem tempo para romance. No último mês, todo mundo está revisando freneticamente, e Xuxin quer melhorar a si mesma. Como ela pode se distrair com um romance? É o mesmo para mim, eu não posso perder o foco, ou vou me arrepender para o resto da minha vida. Seja o que for, esse amor. Eu apenas farei dele uma lembrança. Romance. É amargo. A flor nem sequer floresceu e, no entanto, já secou. Lu Feng só quer colocar em silêncio tudo isso no fundo de seu coração. Você teve a sua chance de ir atrás dela. Agora que só resta um mês. Wei Wen sacudiu a cabeça.
Receio que nunca mais a veja. No futuro, será tarde demais para se arrepender. Veio em. Luo Feng sacudiu a cabeça. Pare. Sem conseguir o título de lutador, não vou me distrair com um romance. Cara, você é muito cruel. Veio em levantou o polegar. Lutador. Em toda a nossa escola de 5.000 alunos, ninguém foi capaz de atingir essa classificação. Você ousa dizer que, se você não conseguir o grau de lutador, você não vai se distrair com um romance. Você é um cuzão, na moral. HM. Luo Feng olhou para um grupo de 5 pessoas na multidão do lado de fora do portão. Zhao Bai. No grupo de alunos do lado de fora do portão, há 5 pessoas que são muito atraentes, cujo líder é de pelo menos 1,80 m, vestindo uma camiseta branca, calças brancas e longas, com os músculos do peito enorme. As 4 pessoas que o rodeavam, fossem músculos ou uma cicatriz em seus rostos, eram todos muito temíveis. E aquele adolescente de calças brancas no 3 graus ano da escola secundária de Xi'an é de fato um dos 3 com o título de elite, Zhao Bai. Luo Feng. Bufou Zhao Bai. Se você perguntar para Zhao Bai o que ele odeia mais nesta escola toda, a resposta será claramente Luo Feng. Desde que um dos 3 que ganharam o título de elite é uma menina, apenas os 2 desses meninos são donos dos títulos de elite. Além disso, Zhao Bai vem de um fundo rico, enquanto Luo Feng é apenas uma pessoa regular, vivendo em uma casa barata, alugada. Luo Feng está muito à frente de Zhao Bai. Em termos de força, Luo Feng e Zhao Bai ganharam o título de elite, mas Luo Feng desafiou 3 colegiais consecutivamente e espacou-os até que nenhum deles conseguisse mais se recuperar. E dentre estes 3, um deles era Zhao Bai. Ele até mesmo teve um dente arrancado naquele dia. E quanto às condições financeiras, claramente Zhao Bai tem o dinheiro. Um bom fundo, mas comparando graus de força, Luo Feng é muito superior. Na escola, sempre que alguém cumprimenta Zhao Bai, alguém costumava usar Luo Feng para comparar. Ressentimento. O ressentimento que Zhao Bai detém em direção a Luo Feng é grande. Vamos lá. Zhao Bai lambeu o dente, que tinha um leve sentimento de dor. Naquela época ele foi espancado até que sua boca estivesse cheia de sangue e seu dente fosse arrancado. Zhao Bai, desde que tomou uma surra no dojo, está muito mais comportado. Ele nunca mais vai mexer com você novamente. Veio em disse em direção a Luo Feng enquanto observava o grupo de 5 ir mais e mais longe. Zhao Bai. Luo Feng nunca se preocupou com tal pessoa. Eu prefiro lidar com ele menos do que mais. Disse Luo Feng, enquanto caminhava para casa com Wei Wen. No caminho para casa. Na rua, a buzina do carro soou. Faz tempo que todos os carros usam energia elétrica, então pelo menos não há mais cheiro de gasolina e fumaça na rua. Wei Wen, há mais um mês até o exame. Durante este mês, vamos nos esforçar e fazer o nosso melhor. Luo Feng e Wei Wen andavam pela rua. Naquele dojo lá, podemos relaxar temporariamente. Faça algum treinamento restaurador todos os dias, concentrando-se principalmente em estudos culturais. Nossos 12 anos de trabalho foram para este exame. Sim, 12 anos de estudos culturais. Este exame determina nosso destino. Wei Wen também suspirou. Esse exame é tão difícil como um exército de 10.000 cavalos cruzando uma ponte de madeira. Bem, ele quis dizer que esse exame vai ser uma dor de cabeça. Sim. Luo Feng assentiu. Sua condição financeira não é muito boa, mesmo que ele tenha o título de elite. Não importa o quão pobre o seu grau social seja, ele sempre pode obter um emprego de guarda-costas de elite, e facilmente ganhar um salário anual de 20 a 30 mil dólares. No entanto, será que Luo Feng ficaria satisfeito com apenas um trabalho de guarda-costas? Neste momento, cerca de 1.000 metros acima da região de Xia, uma grande águia dourada com uma coroa negra estava voando pela cidade.
Seu corpo media 20 metros de comprimento, como um enorme caça. As penas de seu corpo tinham um brilho frio e metálico. As penas em sua cabeça eram de um preto isolado, como uma coroa negra. Suas garras enormes também eram douradas. Um par de olhos azuis, brilhantes e claros olhavam para a cidade humana, escondendo uma fatia de intenção de matar. Buna. A águia dourada de coroa negra, que já estava voando super rápido, de repente aumentou sua velocidade exponencialmente, rompendo a barreira do som dentro de um momento, atingindo uma velocidade terrível. Ao mesmo tempo, um som extremamente grave surgiu da boca da águia. A espantosa onda de choque, que podia ser vista a olho nu, se espalhou rapidamente para baixo. Na região de Xi'an, intersecção da estrada Zitian, Luo Feng estava à espera do sinal vermelho com Wei Wen. De repente, *AHN*. De repente, um uivo perfurante surgiu, mas isso não era parecido com um trovão. O som do trovão é grande e ensurdecedor. Mas este som era perfurante para as orelhas. Luo Feng sentiu uma ligeira dor em seus tímpanos, fazendo algumas rugas de desconforto surgirem em sua testa. Muitas pessoas na rua já estavam cobrindo suas orelhas. Esse é o grito de um pássaro, disse Luo Feng, olhando para o céu. Luo Feng se surpreendeu. Sob o choque do uivo perfurante, um pedaço enorme de vidro em um arranha-céus na rua vizinha emitiu um som profundo. Asterisco K. Asterisco. Um monte de vidros racharam e dezenas deles caíram do céu. Alguns quebraram contra o caminho dos pedestres, ou atingiram pessoas, ou ainda esmagaram os carros na rua. Asterisco POU, PEN, PEI, Houve barulho durante algum tempo. E um dos vidros caindo em uma rua que estava bem ao lado de Luo Feng. Vá! Wei Wen rapidamente deu 2 passos para trás, esquivando-se de um pedaço de vidro quebrado. Um dos vidros quebrou contra o chão, então um pedaço voou direto para Luo Feng como uma faca. Luo Feng viu pelo canto do olho. No entanto, não houve esquiva. Ele ficou parado lá calmamente. Em um instante, sua mão direita, como um relâmpago, pegou o pedaço de vidro que estava voando para ele. O pedaço de vidro refletia o olhar de Luo Feng. Ele tocou 2 vezes e depois jogou aleatoriamente. Como uma arma escondida, o pedaço de vidro voou direto para uma lata de lixo distante e corretamente entrou na abertura. Na rua, os carros que foram afetados no primeiro instante rapidamente voltaram ao normal. E as pessoas na rua estavam tendo uma discussão. Alguns infelizes ficaram feridos, mas a maioria deles não tiveram nenhuma lesão em tudo. Que força! Luo Feng olhou para o céu. Tanto poder em apenas um uivo. Deve ter sido uma fera poderosa. Wei Wen, você não era bom com bestas. Você sabe que tipo de animal é este? Wei Wen apertou os olhos, uma luz de excitação estava dentro da fenda de seus olhos. Feng, há um sistema de defesa a 500 metros acima desta cidade. Esta besta estava definitivamente voando acima de 500 metros. Mesmo com essa distância, seu uivo poderia ainda ter tanto poder. E os animais regulares não ousariam uivar acima de uma cidade humana. Com tanta força e arrogância, e de acordo com o som. Se eu estiver correto, esta deve ser uma águia dourada de coroa negra. Disse Wei Wen solenemente. Águia dourada de coroa negra. Os olhos de Luo Feng brilharam. É claro que ele ouviu falar da infame águia. A águia dourada de coroa negra está classificada em terceiro dos monstros das espécies voadora. Os olhos de Wei Wen brilharam. Um corpo de uma águia dourada de coroa negra crescida tem cerca de 21 metros de comprimento. Sua envergadura é de cerca de 36 metros e sua velocidade de voo pode chegar a 3,9 Mach, que é de 3,9 vezes a velocidade do som. Sendo 340 metros por segundo a velocidade do som, que é 1.326 metros por segundo, que é 4.774 km por hora.
Luo Feng sabia que a águia dourada de coroa negra era poderosa, mas uma vez que ouviu a velocidade extrema de 1326 metros por segundo, prendeu sua respiração. Um segundo, que é apenas um piscar de olhos, e já está a 1000 metros de distância. As penas da águia dourada de coroa negra são ainda mais duras que o diamante. Provavelmente é tão duro quanto uma liga de quelei de terceiro grau. Veio emocionado adicionou. Há vídeos online. A águia dourada de coroa negra seguiu hordas e enfrentou exércitos. Recebeu o fogo de um canhão fogo-deus de 20 milímetros. Um canhão de fogo-deus poderia disparar 7.000 balas por segundo. 7.000 balas por segundo é um fluxo gigantesco de balas. E cada bala poderia perfurar através de uma chapa de aço de 50 milímetros de espessura. No entanto, mesmo sob a barragem do canhão fogo-deus, as balas não conseguiu sequer tirar uma pena da águia dourada de coroa negra. Depois disso, um artista marcial misterioso, segurando uma faca de batalha de liga quelei, criou um fluxo de luz e cortou a águia dourada de coroa negra pela metade. Veio em apaixonadamente e disse. O coração de Luo Feng também estava batendo mais rápido. Esse vídeo foi espalhado por todo lugar, então ele viu isso também. O título de lutador, eu definitivamente vou conseguir isso algum dia. Eu quero ser como aquele sênior, capaz de segurar uma faca de batalha e cortar monstros como a águia dourada de coroa negra e o poderoso gorila diabo. Luo Feng pensou para si mesmo em seu coração. Cada adolescente tem esse sonho, então é claro que é o sonho de Luo Feng também. No entanto, de acordo com a internet, aquele lutador poderoso misterioso que cortou a águia ao meio, está internacionalmente no top 100, um super lutador. Feng, o que você está fazendo? Já estamos em casa. Veio e gritou. A partir disso, Luo Feng saiu de seu pensamento profundo, olhando para o setor composto de um monte de edifícios em forma de tubo. Setor Pequena Costa Sul. O governo construiu esta pequena área de aluguel barato. E Luo Feng tem vivido nela por 18 anos. Olá pessoal, estou retraduzindo sua Lovedestar do capítulo 1, pois quando o site ficou off, exceto pelo livro 5 todo o restante foi perdido. Como eu já teria que retraduzir do volume 2 ao 4, eu aproveitei para retraduzir o 1 também e deixa tudo com uma boa qualidade e no formato padrão. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Ei, você gosta de estar capítulo 02? Por Vírus RR. O setor sul é usado primeiramente como uma área rentável barata. As pessoas vivem em conjuntos de apartamentos e cada um dos apartamentos são como enormes salas quadradas de concreto e são construídas sem qualquer consideração para a exposição do sol. A casa de Luo Feng está no 32º andar dos 36 andares de um determinado apartamento. Feng, vai ir para o dojo esta noite. Veio em disse enquanto ele se dirige para outro apartamento. Eu tenho alguns assuntos familiares hoje à noite. Depois disso, posso ir ao dojo. Não espere por mim esta noite. Luo Feng sorriu, acenou a mão e depois voou pela escada. Cada passo de Luo Feng cobria 4 degraus de escada. Como uma pantera acelerando, Luo Feng alcançou o segundo andar dentro de 2 piscadas. Terceiro andar, quarto andar. Asterisco passo. Passo, asterisco. Mesmo enquanto correndo, Luo Feng ainda é extremamente flexível, tendo tempo suficiente para abrir caminho por outros moradores na escada. Feng, chegou da escola. Sim, tio Wang. O padrão de respiração de Luo Feng não foi afetado. Como um membro elite, esta velocidade de escalada não é diferente de uma caminhada relaxante. Para a grande maioria das opiniões dos moradores, nenhum elevador foi construído no edifício. Se um elevador fosse construído, então a taxa de aluguel dos residentes seriam aumentadas. A partir de agora, para muitos dos moradores, subir algumas dezenas de degraus é muito fácil. Para eles, a construção de um elevador no edifício é apenas um desperdício.
Como a eletricidade é cara e o sistema de defesa da cidade é elétrico, todo o país precisa de eletricidade. 32º andar. No 32º andar, há 8 famílias, e Lu Feng é uma delas. Asterisco caixa, asterisco. Segurando a chave, Lu Feng abre a porta. Irmão, é você. Um som veio de dentro da casa. Yup. Lu Feng fechou a porta. Em um relance, a casa de Lu Feng consiste em um quarto e em uma sala de estar, uma área de 3.306 metros. Desde o início de sua memória, ele viveu aqui com seu irmão e seus pais, uma família de 4 pessoas, neste lugar de 3.306 metros. Hua, o que você está lendo? Lu Feng dirigiu-se para a varanda. Na varanda, um adolescente magro e doente está sentado em uma cadeira de rodas, segurando um livro em inglês. Quando Feng viu isso, ele riu. Oh, isso é Pulaisi, o especialista em investimentos. Dentre os especialistas em investimentos, não é o deus das ações, Buffett, o mais famoso. Assuntos sobre investimentos e ações, Lu Feng não entende nada. Buffett não é realmente adequado para mim. Além disso, as teorias e pensamentos de Pulaisi estão mais próximos de meus próprios ideais, para que eu possa aprender mais com eles. O adolescente magro levantou a cabeça e soltou um pequeno sorriso. Então continue lendo. Lu Feng riu. Inadvertidamente, Lu Feng olhou para as pernas de seu irmão mais novo e sentiu uma dor em seu coração. Durante seus anos mais novos, as pernas de seu irmão mais novo foram esmagadas por um carro. Tudo abaixo de sua coxa foi esmagado, o que o aleijou. Como aleijado, ele enfrenta imensa pressão sobre a vida na sociedade atual. Até mesmo sua educação só pode ser ensinada através de aulas na internet a longa distância. Como ele não foi exposto à luz solar por um longo período de tempo, o rosto de seu irmão é um branco pálido, como se estivesse doente. Ele não tem muitos amigos, já que ele é um pouco introvertido. O salário da mamãe e do papai não é alto e eles têm que criar a mim e a meu irmão, e meu irmão é aleijado, a carga sobre a nossa família é muito grande, por isso só podemos viver nesta casa de aluguel barato. Eu tenho que mudar o destino de nossa família. Lu Feng pensou em seu coração. Eu tenho uma queda por Xuxin, e ainda não fiz nenhum movimento, não tentei iniciar um relacionamento. De acordo com a lei, pode-se casar com 18 anos de idade, então muitas pessoas têm relacionamentos durante o ensino médio e se casam quando se formam. Aqueles que não tiveram relacionamentos no ensino médio são poucos dentre poucos. Como é que eu não tenho um? Por quê? Eu não tenho tempo a perder em um romance. Minha família não é rica, então eu não tenho orientação de um professor incrível. Só posso depender de mim para tudo. O olhar de Lu Feng pousa no velho sofá da sala, que também pode servir de cama. Estes muitos anos, uma família de 4 pessoas, apenas nesta casa de um quarto e uma sala de estar. Meu irmão e eu estamos num único quarto, e depois de todos esses anos, meus pais dormem no sofá da sala. Definitivamente vou deixar minha família viver em uma casa enorme com um elevador. Deixarei papai e mamãe dormir em uma cama enorme. Deixarei meu irmão não ter que lutar tanto quando for descer as escadas. A casa deve ter uma janela enorme para que a luz do sol possa completamente brilhar dentro. Estas palavras foram repetidas através da mente de Lu Feng incontáveis vezes, e é por isso que ele trabalha tão duro. Então, ele se tornou um dos 3 membros, elite no 3 graus ano escolar e é o único dos 3 que tem uma família média. Os outros 2 são extremamente ricos. Asterisco ao asterisco. O fluxo interminável da torneira encheu a chaleira elétrica muito rapidamente. Asterisco xixi, asterisco. Enchendo a chaleira elétrica, Lu Feng sentou-se no sofá com um livro de história, memorizando continuamente as partes importantes do livro. De repente, asterisco de asterisco. A água da chaleira foi fervida. Lu Feng guardou seu livro e despejou a água em uma garrafa térmica.
Ele também derramou a água em uma grande xícara de plástico, colocando-a sobre a mesa. AD 2026. A Batalha de Hongzé aconteceu no Lago Hongzé. Yup. Ano 2026. Luo Feng memorizou os eventos históricos um por um. Fora sua educação regular, Luo Feng é o melhor em matemática. No entanto, ele está mais interessado em história. Porque toda vez que ele vê a história do século XXI, ele se sente desconfortável. Esta é a história da reforma humana. Hua. Luo Feng caminhou em direção a seu irmão. Sim, irmão. O irmão mais novo Lu Hua põe para baixo o livro em suas mãos. Eu destaquei as 139 partes importantes deste livro. Questione-me um pouco. Lu Feng entregou o livro de história em sua mão. Lu Hua ouviu e riu. Claro, eu raramente tenho a chance de te questionar. Irmão, escute, vou fazer uma pergunta. Se você errar, será embaraçoso. Pergunte logo. Lu Feng riu, sentado no sofá. Houve um homem que matou o tigre cabeça de dragão e salvou centenas de milhares de pessoas, o que o permitiu que milhares de pessoas se transferissem com êxito para a base de Jianan. Quem é o herói? De onde ele é? Quantos anos ele tinha quando ele morreu? Que data exata isso aconteceu? Lu Hua perguntou enquanto folheava o livro. O herói era Dong Nanbong, que foi concedido uma medalha de herói de 4 estrelas pelo país. Ele era de Yuan Jian Taixing. Morreu quando tinha 39 anos. Isso aconteceu, deve ser em AD 2018. Lu Feng ergueu as sobrancelhas. Lu Hua continuou perguntando. A data exata é de 2018, em que mês, em que dia? Acho que foi. Lu Feng disse hesitantemente. 18 de junho. Haha, você errou a primeira pergunta. Lu Hua balançou a cabeça. Dong Nanbong é de fato de Yuan Jian Taixing e morreu quando ele tinha 39 anos. No entanto, isso aconteceu em 2018 AD, 16 de junho. Ah! Lu Feng bateu em sua cabeça e riu amargamente. Eu misturo 16 e 18 o tempo todo, continue perguntando. Ok, escute atentamente, segunda pergunta. Lu Hua estava claramente animado. No ano de 2013 AD. Os dois irmãos perguntaram e responderam, e o tempo passou rapidamente. Já fiz a metade das perguntas neste livro. Eu fiz 68 perguntas e você acertou 63 e errou 5. Lu Hua levantou a cabeça e olhou para o relógio pendurado na parede. Papai e mamãe vão voltar logo. Vou fazer uma última pergunta e terminaremos a outra metade em uma outra ocasião. Última questão. Ok, pergunte-me. A concentração de Lu Feng aumentou. Essa pergunta é muito básica. Reveja os eventos importantes do período do Grande Nirvana. Perguntou Lu Hua. Lu Hua tinha uma expressão séria, pois o período do Grande Nirvana foi a parte mais importante da história da reforma humana. No início do século XXI, o mundo inteiro continuou a ter vários surtos de vírus. Em AD 2003 foi SARS, em 2009 foi H1N1 e 2013, finalmente, o vírus ainda mais terrível tipo R estourou. À medida que o vírus do tipo R se espalhou, ele se transformou em cerca de 20 tipos diferentes, o que tornou ainda mais difícil o combate usando antivirais. Como resultado, todos os países do mundo tiveram muitas mortes. Com o departamento médico avançado, o vírus ficou sob controle. No entanto, em janeiro de 2015 AD, o vírus R mutou em sua mutação mais horrível, o que se tornou conhecido como vírus RR. No passado, muitas mutações do vírus R foram espalhadas através dos fluidos corporais. Existem alguns que até poderiam ser espalhados através da água. No entanto, a sua vida útil na água é muito curta. Por outro lado, este vírus RR poderia passar por fluidos corporais, passar por água, e ainda pior, poderia até passar pelo ar. Com uma vida útil de até 3 horas no ar.
Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 03. Por Cidade Giana. Logo quando a doença RR apareceu, ela rapidamente se espalhou pelo mundo. Todas as formas de vida, contanto que precisassem respirar, sejam terrestres, aquáticos ou voadores, estavam infectadas. Quando os humanos descobriram a existência da doença RR, já era tarde demais. Após a infecção da doença RR, a taxa de mortalidade foi de 30%. Em uma questão desses 3 meses, excluindo as mortes em massa de animais, a população do mundo caiu em quase 2 bilhões. Os sobreviventes se aproximaram de 5 bilhões, todos com uma resistência natural contra a doença. Durante esses pesadelos de 3 meses, todo o planeta experimentou uma dor excruciante. Durante este processo, os 5 bilhões de sobreviventes perceberam que seus corpos se fortaleceram. Praticamente o poder de todos, velocidade, taxa de divisão celular e resistência da pele pelo menos dobraram. Até um homem comum poderia facilmente superar o campeão mundial anterior em corrida e levantamento de peso. E então, o desastre começou. Os seres humanos que viveram tão confortavelmente se fortaleceram tanto. As feras que sobreviveram à doença RR passaram por condições ainda mais severas. Em suas transformações, sua força aumentou para muito além dos humanos. E algumas dessas feras horripilantes ficaram ainda mais ríspidas e mais espertas. Setembro de 2015. A partir do ataque da pletora de organismos no mar, inúmeros animais transformados em feras começaram a atacar os assentamentos humanos. Sangue, loucura. Na guerra entre humanos e feras, os humanos perceberam que suas armas explosivas de que tanto se orgulhavam funcionavam nas feras de baixo grau. As feras mais fortes, voadoras e rastejantes não tinham medo dos canhões. As balas não podiam nem mesmo arranhar sua armadura. Mísseis homens são facilmente esquivados por feras rápidas e de rápida reação. Mesmo quando os humanos usaram ataques nucleares, eles descobriram de forma chocante que a capacidade de defesa dos monstros era muito grande, apenas aqueles dentro do raio de explosão da bomba morreram. Os monstros na área circundante não foram mortos. O poder da bomba nuclear não era tão forte quanto os humanos pensavam que seria. Mesmo tendo matado uma horda de monstros, a radiação da bomba deu origem a monstros ainda mais horripilantes. O monstro mais famoso e horripilante daquele ano foi o Globo Celestial Carmesim, que poderia voar e massacrar centenas de milhares de pessoas. Foi neste momento que as pessoas perceberam que a radiação realmente poderia transformar os monstros. Apesar de monstros horripilantes aparecerem, poderosos guerreiros também surgiram do lado humano. O Lobo Celestial Carmesim foi derrotado por um guerreiro superpoderoso que também podia voar, classificado como número 2 internacionalmente, Lorde Trovão. Ponto. Esses guerreiros salvaram uma grande quantidade de civis normais em um momento crucial. Eles ajudaram o exército a lutar contra a horda de monstros. Durante esse tempo, muitas histórias épicas surgiram. O cientista humano, Kelu de Senna, usou materiais dos cadáveres de monstros junto com um metal chamado ouro azul encontrado na Lua para fazer uma liga metálica ainda mais dura que o diamante, a Liga Kelu. Dadas essas poderosas armas que poderiam cortando a armadura dos monstros, os poderosos guerreiros não precisavam mais depender apenas de suas próprias mãos. Esta parte da história foi muito clara na mente de Luo Feng. Durante a guerra, uma grande parte da cidade foi destruída. No continente asiático, os países construíram rapidamente 6 grandes bases para transferir a imensa população. Para os guerreiros, meu país e a Índia têm a maior quantidade. Para a tecnologia, os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia eram líderes. Como o número de monstros no mar é imensurável, todos os países insulares foram destruídos. Mesmo agora, o mar é o território dos monstros. Na guerra entre a humanidade e os monstros,
Os únicos países que são capazes de se defender são Índia, Estados Unidos, União Europeia, Rússia e meu país. Os demais países foram destruídos há muito tempo. Nesse momento crítico, formou-se a Federação da Terra Unida, com os 5 países como núcleo. As Forças Unidas da Federação da Terra Unida ajudaram a criar muitas bases humanas em todo o mundo. Lu Feng ficou maravilhado. Uma guerra que durou 5 anos e meio, a guerra mais horripilante. Nesta guerra, as mortes totalizaram quase 10 bilhões. Apenas o sistema mantido pelos 5 países permaneceu intacto, o resto dos sobreviventes dos países misturados em várias bases humanas. Em terra, os humanos mantêm a vantagem. Mas os incontáveis monstros no mar mantêm seu controle sobre o mar. De 2013 a 2021, nestes 8 anos, foi o período Gran Nirvana da história da humanidade. Lu Feng se sentou no sofá. Dom e dom e dom e dom e dom. O som do relógio ecoou dentro da casa. O relógio na parede tocou 5 vezes, o que indica que são 5 horas da tarde. O período do grande Nirvana. Lu Hua ficou maravilhado. Irmão, sinceramente, eu não consigo realmente entender como era o mundo antes do período do grande Nirvana. Havia mais de 200 países, então quantas pessoas estavam lá? Apenas 7 bilhões. Alguns países estariam em grave perigo. Apenas uma fera poderosa seria capaz de limpar um país inteiro do mapa. Lu Feng assentiu. É por isso que o mundo inteiro é composto de 5 países poderosos e 23 cidades. Em todo o planeta, havia 5 países no total: China, Índia, Estados Unidos da América, União Europeia e Rússia. Locais como a América do Sul e a África compunham as 23 cidades ou bases. A China tinha 6 bases humanas, que são as 6 principais cidades do presente. A casa de Lu Feng era a cidade Yangzhou, na região de Yan, uma das 8 partes da cidade de Jianan. Toda a população da cidade de Jianan se aproximou de 200 milhões. A cidade de Yangzhou, na região de Yan da cidade de Jianan, tinha mais de 1 milhão de pessoas. A base da cidade de Jianan costumava ser composta por Yuan Jiansu. Claro que também havia Yuan Wei. Den, Yan Jiansu e Yuan Wei são diferentes tipos de grupos étnicos. Faz muito tempo. Lu Hua olhou para o relógio pendurado na parede. Neste momento é 2056, o período do grande Nirvana já passou há mais de 30 anos. Na nossa sociedade, virtualmente todo mundo tem que ir treinar em um dojo. Nossa sociedade é muito mais forte do que há 30 anos. Lu Feng assentiu. Em 30 anos, houve definitivamente um grande aumento em poderosos guerreiros, juntamente com uma progressão constante em tecnologia. No entanto, muitos monstros terríveis também nasceram. K. A porta foi aberta e um casal de meia-idade entrou. A camisa do homem estava encharcada de suor e tinha algumas manchas de tinta. Ficou claro que ele estava muito cansado. A mulher, segurando uma cesta contendo legumes e carne, não era muito alta. Papai, mamãe. Lu Feng imediatamente se levantou. Eles são seus pais. O pai se chama Lu Honggogo, mãe Gong Xinlan. Haha, Feng, continue lendo, continue lendo. Não se incomode comigo. Lu Honggogo riu. Desde que seu filho tem exames em breve, estudar é de extrema importância nos olhos de Lu Honggogo. Lu Honggogo abaixou a cabeça e viu uma grande garrafa plástica de água da torneira. O fato de que sempre havia água pronta para ele toda vez que ele voltava, aquecia seu coração. Depois de trabalhar o dia inteiro, ele pegava a garrafa e bebia a coisa toda de um só gole, deixando escapar um suspiro de ar satisfeito. Apresse-se e vá tomar um banho, está fedendo suor. Gong Xinlan riu. Ha ha ha. Lu Honggogo riu e imediatamente foi pegar uma muda de roupa, indo em direção ao pequeno canto que serviu à família por muitos anos como um banheiro.
Gong Xinlan riu e olhou para seus dois filhos. Feng, Hua, hoje a mamãe vai fazer carne assada. A carne assada é a minha favorita. Lu Hua gritou imediatamente. Lu Feng também riu. Enquanto observava a mãe colocar o avental e preparar-se para preparar o jantar, Lu Feng estava claro. A mamãe sempre fazia compras depois do trabalho, já que o preço dos mantimentos é muito mais barato do que o da manhã. No entanto, os mantimentos não seriam tão frescos. Lu Feng então olhou para o banheiro, pensando: preciso me apressar e obter o título de lutador para que a mamãe não tenha que ir às compras durante a noite e papai não tenha que ir tanto ao trabalho. Em seu coração, Lu Feng sempre desejou que seus pais pudessem fazer uma pausa e aproveitar a luz do sol e boa comida em paz. Feng. Lu Honggogo caminhou em direção a Lu Feng depois de terminar seu banho. Papai tem algo para lhe dizer. O que? Lu Feng olhou para o pai. Lu Feng riu um pouco. É assim, Feng. Eu nunca perguntei a você quais eram seus planos depois da formatura do ensino médio. Você poderia me dizer? Lu Honggogo raramente falava sobre esse tipo de assunto com seu filho porque não queria pressioná-lo. Ele sabia que seu filho trabalhava muito e teve um ótimo desempenho. Logo quando Lu Honggogo disse isso, os movimentos culinários de Gong Xinlan começaram a desacelerar um pouco. Os pais de Lu Feng realmente se importavam com o futuro de seu filho. Pai, eu estava pensando assim. Lu Feng acrescentou: de acordo com minhas notas, tenho certeza de que entrar na Academia Militar número 1 de Jianan não seria difícil. Agora que ganhei o título de elite do dojo, eu seria criado como oficial na Academia Militar. Mamãe e papai podem entrar na seção da família das Forças Armadas. Havia também diferentes níveis nas Forças Armadas. A China, claro, recrutou soldados. No entanto, os soldados regulares não receberam muito. No entanto, para um jovem segurando o título de elite e entrando na Academia Militar número 1 de Jianan, teria inteligência e força. O país certamente se concentraria em tais pessoas e daria às famílias um lar. Para a família de um oficial, as condições seriam dezenas de centenas de vezes melhores do que essa casa barata e alugada. Então, e se você não puder entrar naquela academia militar número de 1? Lu Honggogo disse: Feng, não se pressione muito. Há duas academias militares principais na cidade de Jianan. Se alguma coisa der errado em seus exames e você não conseguir entrar na melhor academia, não há absolutamente nenhum problema em ir para a segunda. Lu Feng entendeu claramente suas notas. Normalmente, ele pode pontuar em torno de 50 pontos a mais do que o bacharel médio. Para a segunda academia militar, ele só precisa atingir a média. Nos testes de hoje, existem apenas dois tipos, bacharel e especialistas. Existe também apenas uma linha divisória. Aqueles acima dessa linha são solteiros e os abaixo são especialistas. Na segunda academia militar, tendo o título de elite, eu também seria alimentado como um oficial. Não haveria muita diferença no tratamento. Lu Feng riu. Para se tornar um bacharel, apenas 2 em cada 10 pessoas conseguiram. No entanto, para um estudante do ensino médio, apenas 1 em cada 1000 pessoas poderia obter o título de elite. Sim, se você tem confiança, então é ótimo. No entanto, Feng, não se pressione demais. Eu e sua mãe só precisamos de uma vida estável, isso é tudo. Lu Honggogo acenou com a cabeça ligeiramente. Este garoto apenas se dá muita pressão. De modo nenhum. Lu Feng riu. Eu realmente não tenho muita pressão. Desde que eu sou jovem, eu só tenho um pouco mais de energia e motivação. Lu Feng diz isso em voz alta, mas em seu coração: mamãe, papai, irmão, depois dos meus exames, em breve vocês poderão desfrutar de uma boa vida. Depois que eu atingir o posto de lutador, vocês não terão que viver tão amargamente. Depressa,
pegue as tigelas e os pauzinhos e leve a louça para a mesa. O jantar está pronto. Gong Xinlan riu e pediu. Sim, senhora. Lu Honggogo riu e se levantou para pegar as tigelas e os pauzinhos. Os vegetais estão com um cheiro muito gostoso. Lu Feng cheirou o pote e ajudou a carregar os pratos. Eu sinto o cheiro de carne assada, ó. Lu Hua gritou animadamente e moveu a cadeira de rodas em direção à mesa. Uma família de 4 pessoas, aproveitando seu tempo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Svalovid está capítulo 04. Habilidade de Lu Feng. Depois do jantar, a mãe e o pai de Lu Feng levaram Lu Hua para sair, enquanto Lu Feng foi para o tutor. Por volta das 6 da tarde, o céu já estava prestes a ficar completamente escuro. Este trabalho de tutoria terá que estar em espera em breve. Lu Feng era como um leopardo, movendo-se com flexibilidade pelos becos. Havia um beco sem saída na frente, mas o corpo inteiro de Lu Feng voou no ar. Ele pulou mais de 2 metros de altura, batendo levemente o topo da parede com a mão esquerda e caiu no beco seguinte. Corrida foi o seu aquecimento antes de tutoria. Neste momento, a velocidade de Lu Feng era de 15 metros por segundo, ou 54 km/h, o que não era mesmo a velocidade máxima. No entanto, foi capaz de servir seu propósito como aquecimento. Luz ofegante. Mais um mês até os exames, e então poderei colocar as aulas em espera. Ganhei $20.000 durante este semestre de aulas particulares. Tendo o título de Telite, foi fácil para ele encontrar um trabalho de tutoria, ensinando a alguém o básico. O salário era de $100 por hora. Durante 5 dias por semana, ele ensinou 1 hora por dia. Em outras palavras, seu salário mensal seria em torno de $2.000. Papai trabalha duro o dia todo e só ganha cerca de $2 a $3.000 por mês. Eu sou apenas um tutor por 1 hora e ganho muito mais do que ele. Essa é a diferença entre uma pessoa normal e alguém com um título. Se eu for capaz de me tornar um lutador, então a diferença seria chocante. Lu Feng olhou à sua frente e viu um caminhão de carga bloqueando a estrada. No entanto, Lu Feng não diminuiu a velocidade. De repente ele pulou para uma altura de 2 a 3 metros de altura e depois correu no lado da parede. Ele então desceu e continuou correndo para frente. Depois disso, Lu Feng já correu para a parte externa de uma área residencial tranquila. Aqui é onde mamãe e papai devem ficar vivendo. Lu Feng parou e olhou a área em frente a ele. A densidade das casas na área era menor e havia piscinas artificiais. Havia toneladas de folhagem e cada andar de cada prédio tinha seu próprio jardim, mesmo os andares mais altos. Além das casas residenciais altas, também havia mansões. Saiba que a partir de agora, há um total de 6 bases principais na China, que são as 6 principais cidades. Cada cidade tem uma população surpreendentemente grande. Por exemplo, a população da cidade de Jianan é de quase 200 milhões. Naturalmente, há muito pouca terra. Coisas como mansões são muito raras e caras. As grandes mansões que ocupam ainda mais espaço custam uma enorme quantia de dinheiro. Eu vou para o número 1801 do 18º edifício. Disse Lu Feng ao guarda fora da área. Espere um momento. O guarda pressionou um número de telefone de vídeo e direcionou a câmera em Lu Feng. Uma voz do videotelefone disse, é Feng, deixe-o entrar. Tudo bem, senhor. O guarda deixou-o entrar. Asterisco, asterisco, asterisco. 1 hora depois, Feng saiu da área. Agora que terminei a tutoria eu vou para o dojo ver se houve algum aumento na minha força. O Dojo dos Limites, o maior dojo da Terra criado pelo mais forte lutador Hong.
Existem dojos espalhados por todo o mundo. De Luo Feng entrou no dojo depois de escanear seu cartão de identificação de estudante na porta. Um dojo dos limites é como um gigantesco monstro entrincheirado. A área que ele cobre é ainda maior que uma escola secundária. O portão principal do dojo é grande o suficiente para deixar 10 carros entrar. Dentro do dojo, havia 3 grandes estruturas brancas prateadas com um estilo de dirigível. Irmão. Den, esse irmão é usado em respeito, não relacionado a sangue. Todos os irmãos para o resto do capítulo serão assim também. Saudações, irmão. No gramado do interior do dojo havia grandes quantidades de membros do dojo. Esses membros viram a identificação Elites de Luo Feng em seu peito e o respeitavam. Dentro do dojo, as 3 estruturas foram separadas por nível, uma para os membros iniciantes, uma para os membros intermediários e uma para os membros elites. O primeiro e segundo andares do prédio dos membros de elite são grandes salas de aula, grandes o suficiente para abrigar alguns milhares de pessoas. Os professores do dojo ensinaram nesta sala. Havia cerca de 30 a 40 mil membros desse dojo em particular. Você só pode se tornar um membro do dojo a partir dos 16 anos. Após a idade de 30 anos, você está proibido de voltar ao dojo, já que estará desperdiçando valiosos recursos de ensino. Havia cerca de 100 estudantes de elite, a maioria com cerca de 20 anos de idade. No entanto, Luo Feng tinha apenas 18 anos. Saudações, irmão! Luo Feng caminhou enquanto ouvia as pessoas cumprimentá-lo. Ele entrou no terceiro andar do prédio de elite, no qual apenas membros de elite podiam entrar. O terceiro andar tinha algumas centenas de metros de comprimento e largura, um grande centro de treinamento. Neste momento, havia algumas dezenas de pessoas. Louco! Den, não o louco de maluco. Este é apenas um apelido incorporando Feng de Luo Feng, louco igual crazy igual Feng Zi. Hey, venha louco! Quando ele entrou no grande centro de treinamento, todos os membros de Elite o saudaram calorosamente. Irmão Ogi, irmão Yang, a irmã Li. Luo Feng alegremente gritou de volta. Quando ele olhou para essas pessoas, seu coração se aqueceu. Essas poucas dúzias de pessoas tinham mais de 20 anos de idade. Claro, os membros de elite da seção Dojo dos Limites de Xia não eram apenas essas pessoas. No total, havia mais de uma centena deles, mas a maioria deles estava com preguiça de ir porque não havia um professor para ensinar. As únicas pessoas que vêm ao centro de treinamento são aquelas que são pobres e sem nenhum outro lugar para treinar. Todas as pessoas ricas têm seu próprio centro de treinamento individual. Quase todas essas pessoas vivem em casas de aluguel baratas. Como todos são classificados como pessoas pobres, eles naturalmente formaram um grupo. O apelido de louco, de Luo Feng, veio da época em que ele desafiou e derrotou 3 membros da elite rica por raiva. Eu me pergunto quanto minha força melhorou desde o último meio mês de treinamento. Luo Feng caminhou em direção à máquina de testador de força de punho no canto da sala de treinamento, onde havia 2 deles lado a lado. Se você era um iniciante, intermediário ou um membro de elite, você tinha que testar a força do seu soco. Até mesmo o teste para se tornar um lutador tem testes de força. Den, todos os testes de força referem-se à força do punho. Luo Feng respirou fundo e relaxou completamente o corpo. De repente, seu olhar se concentrou. Seu corpo ficou tenso, como um leão preguiçoso se preparando para a ação. Sua espinha ficou tensa como uma corda de arco. Seus pés apoiaram sua cintura, o que fortaleceu o punho direito de Luo Feng. Seu soco foi como uma bala de canhão, atirando através de um arco. Da! O punho de Luo Feng bateu contra a máquina. A máquina balançou violentamente. Logo, um número apareceu na tela da máquina: 809 kg. Não é ruim, louco. Passou o marco de 800 kg.
Um homem com uma altura superior a 1,9 metros que era um pouco magro ainda lustre riu e bateu palmas. Esse homem tinha uma cicatriz selvagem no rosto. Irmão Yang. Luo Feng riu. Quando comparado a você, isso não é nada. Irmão Yang, você poderia me ajudar a ligar a máquina de teste de velocidade? O irmão Yang, chamado Yang Wu, está atualmente entre os 3 principais membros da elite no Dojo dos Limites. Se não fosse pela sua velocidade, ele teria feito os exames preliminares de caça há muito tempo. Para um membro elite se tornar um lutador, ele tem que passar por 2 exames. O primeiro exame é o exame aptidão do lutador ou o exame lutador em perspectiva. Depois de passar isso, você provou que seu nível de condicionamento atingiu o padrão de um lutador. Neste momento, você se tornou um lutador em perspectiva. O segundo exame é o exame de combate. Apenas ter aptidão do corpo não lhe dá o privilégio de se tornar um lutador. Apenas derrotando um monstro real em uma luta real você será capaz de alcançar o título de lutador. Teste de velocidade? Tudo bem. Yang Wu riu enquanto caminhava em direção à máquina e ligou a K. A máquina ligou e acendeu. Luo Feng ajustou sua respiração e ficou na pista, que tinha 60 metros de comprimento. Perto da máquina de testes de velocidade havia uma região de teste de velocidade. Luo Feng explodiu em frente. Voxox! Em um piscar de olhos, Luo Feng acelerou a sua velocidade máxima. Seus pés pedalavam com força, aumentando seu poder de corrida. Seu corpo era como uma flecha deixando um arco e voando pela pista, trazendo consigo uma lufada de vento. Luo Feng voou além da região de testes de velocidade. Depois disso, ele naturalmente diminuiu a velocidade e parou. Quão rápido? Luo Feng riu enquanto caminhava em direção à máquina. E, louco, parece que você melhorou um pouco desde a última vez. Não é ruim, não é mal. Irmão Yang, com uma cara de espanto, olhou para o número exibido na máquina de testes de velocidade. Venha, veja você mesmo. Luo Feng olhou para a máquina, e o número exibido era de 23,8 metros por segundo. Não é ruim. Luo Feng não estava feliz, já que havia 3 partes no exame aptidão do lutador, ou no exame lutador em perspectiva força, velocidade e velocidade de reação. Para a velocidade de reação, Luo Feng foi naturalmente talentoso e superou o nível que um lutador necessita. No entanto, no exame de lutador em perspectiva, a marca de aprovação para a força é 900 kg. Para a velocidade, a marca de passagem é de 25 metros por segundo, ou 100 metros a cada 4 segundos. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Svalovid está capítulo 05. Por Den. Diferentes opções. Quanto mais forte você fica, mais difícil é melhorar. Luo Feng contemplou. Aumentar minha velocidade de 23,8 metros por segundo para 25 metros por segundo provavelmente levaria cerca de um ano. Para minha força, melhorar de 809 kg para 900 kg provavelmente demorariam ainda mais. Eu provavelmente teria que esperar até depois de entrar na faculdade para conseguir o título de lutador. Se eu entrar em coma novamente, meu nível de condicionamento físico pode atingir o que um lutador requer. Naturalmente, esse tipo de coma não é aquele em que você entra quando alguém o deixa inconsciente, mas quando você entra em um de uma dor de cabeça extremamente dolorosa. Luo Feng tem um distúrbio de dor de cabeça. De vez em quando, Luo Feng fica com dor de cabeça. No entanto, ele geralmente é capaz de suportar a dor até que ela passe. Ocasionalmente, doía tanto que ele entrava em coma. Luo Feng entrou em coma 2 vezes até agora. Quando Luo Feng tinha 8 anos e as pernas de seu irmão foram esmagadas por um carro, ele ficou tão triste que teve uma forte dor de cabeça. Ao mesmo tempo,
seu batimento cardíaco começou a subir rapidamente e sua velocidade de circulação sanguínea subiu a um ritmo alarmante. Logo depois que ele sentiu que seu coração estava prestes a explodir em seu peito, ele entrou em coma. Outra ocasião foi quando Lu Feng tinha 12 anos e sua mãe foi hospitalizada novamente. Com medo de perder sua mãe, Lu Feng entrou em pânico e teve uma dor de cabeça extremamente dolorosa. Como antes, seu batimento cardíaco subiu rapidamente e ele entrou em coma. Depois de 2 comas, a família de Lu Feng frequentemente o levava para o hospital para fazer exames. No entanto, nenhuma doença foi identificada. Mesmo nesta idade, o cérebro ainda é um mistério para a medicina. No entanto, os 2 comas aumentaram a força do meu corpo muitas vezes. Antecipou Lu Feng. Aos 8 anos de idade, aos 12 anos, depois que acordei dos comas, minha força, velocidade e velocidade de reação melhoraram claramente. Por isso eu pulei logo após o exame intermediário, no dojo e consegui o título intermediário. Graças aos meus genes, consegui o título Elite aos 17 anos de idade. Se eu entrar em coma novamente, aposto que minha força aumentaria ainda mais. Um coma é na verdade um sintoma causado pelo seu corpo para se proteger, então não é uma coisa totalmente ruim. Minha cabeça doeria até seu limite e meu batimento cardíaco aceleraria até seu limite. Lu Feng abaixou a cabeça e olhou para o relógio em seu pulso. Este relógio tinha uma função medidor de pulso. Mesmo depois de correr como um louco, meu batimento cardíaco não ia além de 120 vezes por minuto. Lu Feng olhava para o relógio. Se eu conseguir atingir 200 vezes por minuto, então seria ótimo. As premonições de um coma é uma dor de cabeça extremamente ruim e um pulso super alto. No entanto, não importava o quanto ele se exercitasse, ele não conseguia o ritmo cardíaco ao ritmo que um coma exigiria. Dentro da sala de treinamento do dojo, algumas pessoas estavam voltadas para Egu, em frente à máquina teste de força de punho. No entanto, ele não parecia muito sério, ele simplesmente socou o testador algumas vezes com as 2 mãos. No pen. Repetido o pen. Pen. Soou quando ele deu um soco na máquina. Logo depois, alguns números foram exibidos na tela. 956 kg, 912 kg, 936 kg, 981 kg. Yango o golpeou um par de dúzias de vezes em uma respiração antes de parar. Lu Feng, que estava assistindo nos bastidores, não pôde deixar de admirar. Seu poder total só poderia chegar a 809 kg, mas o irmão Yang poderia liberar uma enxurrada de poder com os punhos. Para todos eles apenas passar a marca de 700 kg já seria bastante. Irmão Yang, se apenas um dos meus socos de força total pudesse ser tão forte quanto um dos seus aleatórios, então seria ótimo. Lu Feng riu. Você! Yang caminhou em direção a Lu Feng e riu quando deu um tapinha no ombro. Você fazendo apenas 19 anos neste ano, ou 18. Quando eu tinha a sua idade, eu era apenas um membro intermediário. Com a taxa em que você está melhorando, você alcançaria o nível de condicionamento físico necessário para o posto de lutador dentro de 2 anos, com certeza. E, um lutador de 20 anos, que inveja! Lu Feng riu. O dojo recrutou apenas estudantes de 16 a 30 anos, porque este é o período em que os humanos crescem mais rápido. Isso significa que uma pessoa poderia entrar no ranking mais rapidamente e levar a uma força ainda maior no futuro. Lu Feng tornou-se um membro de elite aos 17 anos, o que muitos admiravam. Oh sim, louco, você tem exames do ensino médio certo. O que você vai fazer depois deles? Yango riu. Vou ter que me preparar para a academia militar. Lu Feng soltou uma pequena risada. A pessoa média se torna um oficial de nível básico no exército normal. No entanto, eu deveria ser capaz de entrar nas forças especiais após a formatura sem nenhum problema. Oh! Yango o escutou e franziu os lábios. Entrar em uma academia militar é bom, mas eu sinto que sua liberdade é limitada lá.
Depois de se formar na academia e entrar nas forças especiais, você terá que seguir todas as regras. Eu nunca seria capaz de lidar com isso, melhor para eu me tornar um lutador livre. Um lutador livre é ótimo. Luo Feng assentiu, mas eu não quero que meus pais se preocupem. É muito mais seguro me matricular em uma academia, me formar e depois me juntar ao exército do que me tornar um lutador livre. Um lutador geralmente tem 4 caminhos que eles podem escolher. O primeiro caminho: juntar-se ao exército e torna-se parte dele. É mais seguro e o país não deixaria facilmente o lutador assumir riscos. O país também daria muitos benefícios à família do lutador, então o lutador não teria arrependimentos. O segundo caminho: junta-se a um dojo. As restrições de um dojo são mais amplas e a comunidade é mais solta. Como o Dojo dos Limites foi criado pelo homem mais forte da Terra, Hong, há alguns benefícios em se tornar um lutador naquele dojo. Como a administração não é tão rigorosa, há mais liberdade também. O terceiro caminho: junte-se a um grande negócio, a uma família ou a algum poder político importante e torne-se um segurança. O quarto caminho: junte-se ao corpo mercenário, que colocaria em risco a sua vida o tempo todo. Ao mesmo tempo, garante a maior liberdade de todos os 4 caminhos. Bem, um lutador livre não pertence a nenhum dos caminhos acima. Entrar no exército é seguro, mas eu não gostaria de viver meus dias sem qualquer liberdade. Yang Wu acenou com a cabeça. Este ano, eu acho que posso passar no exame lutador em perspectiva. Depois que eu passar, eu vou imediatamente assinar para o exame de combate e trabalhar duro para me tornar um lutador. Os olhos de Luo Feng brilharam. Irmão Yang, você está confiante de que pode passar no exame de caça? Haha! Yang Wu riu. Eu tenho atingido os requisitos de força e velocidade de reação há muito tempo. Meu ponto fraco é a velocidade. No entanto, se eu fizer bem, eu posso chegar a 25 metros por segundo. Vou trabalhar duro nestes poucos dias restantes e eu deveria ser capaz de passar no exame no momento em que eu levá-lo. Parabéns, irmão Yang. Luo Feng estava feliz pelo irmão Yang, já que ele trabalhou muito para se tornar um lutador por tantos anos. Irmão Yang, o que você fará depois de se tornar um lutador? É claro que eu me juntaria ao Dojo dos Limites. O irmão Yang riu. O Dojo dos Limites tem um sistema muito solto e está espalhado por todo o mundo. Muitos lutadores anteriores se aperfeiçoaram nesses dojos. Além disso, quando eu precisar de uma pausa, eu posso sair e matar alguns monstros. Muita liberdade se você me perguntar. Luo Feng assentiu. Louco. Yang Wu olhou para Luo Feng. Você é muito louco dentro de seus ossos. Tenho certeza que você é muito adequado para andar no caminho de um lutador livre. Junte-se a um dojo e vamos descobrir como é que é ser livre. E o Dojo dos Limites nos ajudaria muito. Eu. Luo Feng hesitou. Yang Wu viu o que estava acontecendo, balançou a cabeça e riu. Louco, os lutadores livres lutam frequentemente por suas vidas e treinam uma fronteira entre a vida e a morte. É um pouco mais perigoso. Mas, ao mesmo tempo, por que você está constantemente lutando pela sua vida? É o caminho mais rápido para aumentar a sua força. Você vê, não importa onde, a maioria dos lutadores mais fortes são todos lutadores livres. Asterisco, asterisco, asterisco. À noite, as luzes da rua brilham. Quando Luo Feng deixou o Dojo dos Limites, ele refletiu sobre sua conversa com Yang Wu enquanto caminha sozinho. Na verdade, existem apenas 2 caminhos que se adequam a mim. Luo Feng pensou, um deles é me inscrever na academia militar e me juntar às forças especiais. O outro é me tornar um famoso lutador no Dojo dos Limites e depois matar monstros livremente. O mais seguro desses 2 caminhos é entrar no exército. É mais seguro e beneficia minha família. Mesmo que eu morra, o país cuidará bem dos meus entes queridos. Tornar-me um lutador livre e viver na fronteira entre a vida e a morte aumentaria minha força o mais rápido. Eu posso trocar os monstros que mato por uma enorme quantia de dinheiro. Esse caminho é perigoso.
Rápido aumento de habilidade, dinheiro rápido, liberdade, mas o único inconveniente é o perigo. Lu Feng contemplou. Na verdade, ele pensou nisso desde que começou seu último ano do ensino médio. Meus pais têm 2 filhos no total e meu irmão mais novo já é deficiente. Se eu me tornar um lutador livre e morrer em batalha, como meus pais sobreviverão? Lu Hua precisa de alguém para cuidar dele. Mamãe e papai já são bem velhos. Se eu morrer, o que vai acontecer com eles? Acho que vou me matricular em uma academia militar. Depois de me juntar às forças especiais, poderei aprender artes marciais militaristas, que, combinadas com as minhas artes marciais finais, do Dojo dos Limites, devem aumentar minhas forças. No exército, eu também posso treinar. Mesmo que eu morra, morrerei como lutador, então meu país dará pensão aos meus pais todos os meses. Depois de pensar em seus pais, Lu Feng decidiu escolher a academia militar. Contudo, não é qualquer um que pode entrar em uma academia militar. Suas notas precisam atender ao padrão, então tudo depende dos exames de junho. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos.